Amado, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos meio que dar continuidade à palavra que compartilhamos domingo passado, e nós demos um tema para essa palavra, que é orar em espírito. E nós vamos dar continuidade. Eu quero dar um destaque em dois textos dos que eu mencionei também domingo passado, só que eu quero gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo nos textos de Romanos capítulo 8 e de 1 Coríntios capítulo 2. E eu quero observar dois textos muito conhecidos, muito importantes, e que são tremendamente abençoadores, que nós mencionamos regularmente, que é o texto de Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas também tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, um texto quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, nem subiu ao coração do homem aquilo que tem preparado, né? Aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que amam, aqueles que estão também segundo o seu propósito. São textos tremendos, muito positivos e muito abençoadores, que certamente você lê quando está precisando de um gás, está precisando de consolo, está precisando de força. E eu quero entrar nesses dois textos e avaliar um pouco o contexto deles e descobrir algo que é comum, tanto no texto de Romanos 8, 28, como é comum também no contexto de 1 Coríntios capítulo 2, e é um segredo, é uma revelação tremenda, que certamente vai te ampliar a compreensão desses textos e dessas bênçãos, e vai te fortalecer a oração, vai fortalecer a tua vida com Deus, a tua espiritualidade, e eu quero cavar um pouco nesses textos e compartilhar e tentar extrair daqui essas verdades junto com você. Vamos lá, Romanos capítulo 8, e entrando nesses dois textos, como já mencionei, o que eu quero destacar em resumo, vou dizer logo a essência do que eu quero compartilhar com você, depois a gente vai investigar e vai descobrir alguns detalhes nesses dois textos, é a relação que existe entre a bênção de Romanos 8, 28, né, todas as coisas cooperam para o bem, a bênção que é a manifestação sobrenatural da graça de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, transformando o que é ruim em bom, transformando o que é maldição em bênção, transformando uma situação sem saída, sem solução, em um sem número de possibilidades por causa da intervenção da graça de Deus, né? A relação que existe nesse texto tão poderoso, tão tremendo, e também o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus santos, para os seus filhos, a relação que existe entre esses dois textos e o mover do Espírito e a oração no Espírito e a oração em línguas, propriamente dito, ok? Há uma relação direta com as bênçãos e as graças de Romanos 8, 28 e de 1 Coríntios capítulo 2, com o mover do Espírito, com a oração em Espírito. E eu quero descobrir junto com você essas relações, para que você, na tua devocional diária, gaste mais tempo orando em Espírito, gaste mais tempo buscando a direção, e sujeitando o seu coração e a sua mente ao Espírito Santo, para que as realidades do reino dos céus, as realidades que ainda estão apenas nas regiões celestes, apenas no coração de Deus, venham à realidade na sua vida e transforme, promova a transformação. Romanos 8, 28, transformação. Aquilo que não está bem arrumado, aquilo que está desorganizado na vida, seja na família, seja no casamento, seja na vida pessoal, seja na vida financeira, seja na vida ministerial, aquilo que está desarrumado, de repente, por uma intervenção de Deus,
haja uma vinda dos poderes eternos, transformando todas as situações, colocando a gente dentro de um quadro organizado, absolutamente ajustado à vontade e os propósitos de Deus. Há necessidade de uma intervenção de poder da parte de Deus. Então, a gente vai observar nesses textos como a oração em espírito, como a oração em línguas tem a ver, tem uma relação direta com esses moveres de poder, com essas graças liberadas do céu sobre nós, com esse poder de Deus que transforma a nossa vida e as nossas situações. Chama a sua atenção primeiro para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Abre a tua Bíblia, aí seja de papel, seja digital, deixa ela aberta no começo do capítulo. Eu quero caminhar com você desde o primeiro até o verso 30, né? Não vou ler tudo, mas eu quero mencionar algumas coisas que são importantes. Primeiro, no começo do capítulo 8, tem um texto que diz assim: agora, pois, essa expressão, agora, pois, na verdade está fazendo uma ligação entre duas situações. O que ele vem conversando no capítulo 7, com todo o conteúdo que ele vai passar a expor no capítulo 8. Agora, pois, ele está ligando o assunto do capítulo 7 com o assunto do capítulo 8. Qual é o assunto do capítulo 7? O assunto do capítulo 7 é crise. O assunto do capítulo 7 é luta interior da alma. O assunto do capítulo 7 é a crise do apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse está diante de mim todo instante. É crise existencial, é crise espiritual, é crise interior, é crise exterior, é uma luta que existe dentro de nós. A maioria das lutas existe dentro de nós, tem fora também, mas muitas delas é dentro de nós. Por isso, quando a gente ajusta o nosso interior, o que está fora se arruma fácil. A questão é a gente arrumar o nosso interior. A solução das coisas estão no nosso interior. Não, a solução é a organização das coisas externas, dependem de uma organização interna primeiro. Primeiro eu me organizo dentro de mim, eu priorizo as coisas dentro de mim, eu me organizo no coração e na alma, eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando eu ponho Deus em primeiro lugar, tudo em mim se organiza, e quando dentro de mim tudo se organiza, aí as coisas fora de mim se organizam também. O capítulo 7 fala dessa luta, dessa crise dentro de cada um de nós. É uma crise que ela é arrumada, ela é transformada, é uma crise que é resolvida no capítulo 8. No capítulo 7 é o dilema, é a luta, é a angústia, é a crise. Mas no capítulo 8 é a resposta, é a solução, é a resposta de Deus ao coração aflito, é a resposta de Deus à crise existencial, à crise espiritual. A resposta está no capítulo 8. Então, ele entra no capítulo 8 fazendo essa transição e essa ligação. Qual é a resposta de Deus ao coração aflito, ao coração em crise, à crise existencial, à crise espiritual? A luta de cada um de nós de tentar sermos melhores pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria decisão. Nós não conseguimos. Tentamos ser pessoas melhores, essa é a crise do capítulo 7. Tentamos ser pastores melhores, tentamos ser líderes de células melhores, tentamos ser maridos, esposas melhores, filhos e pais melhores, tentamos ser gente melhor, mas de repente eu não consigo lidar muito bem com as vontades diversas na minha alma, a vontade do errado, a vontade de desviar, a vontade de fazer o errado, uma vontade que cresce dentro de mim. Ok? São as crises do capítulo 7. Mas no capítulo 8 vem a solução de Deus, a resposta de Deus. E a resposta do capítulo 8 tem a ver com a paternidade de Deus sobre nós, tem a ver com a filiação de Deus, de cada um de nós para com Deus. Fale assim comigo: paternidade, filiação. O Espírito do Filho de Deus, Jesus Cristo, entrou em mim. E quando o Espírito de Cristo entrou em mim, organizou a minha vida e me ajustou
ao trono de Deus, ao céu, à sua vontade e aos seus propósitos. O segredo é a gente aprender a viver como filho. E o poder de Deus vai se manifestando na nossa vida. O capítulo 8 nos apresenta isso. É a bênção do Filho. É como o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, como ele age dentro de nós. O segredo é permitir que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, tome conta de nós e ele vá ajustando a nossa vida à paternidade de Deus. O Espírito Santo ensinando a gente a viver como filho de Deus nessa terra. Nós não sabemos fazer isso sozinho, não temos poder, nem força, nem capacidade para aprendermos a viver como filhos de Deus legítimos nessa terra, se não for pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, a nossa necessidade de nos sujeitarmos muito mais ao Espírito Santo, permitirmos que Ele guie a nossa vida. Eu estou usando palavras que estão no capítulo 8. Ok? Se você conhece o conteúdo do capítulo 8, você está notando isso. Permitirmos que o Espírito Santo nos guie, o Espírito Santo nos convença da paternidade de Deus, o Espírito Santo nos cure os sentimentos de culpa, de condenação. Verso 1. Permitimos que o Espírito Santo arranque de nós as características que tínhamos quando éramos filhos das trevas. E o Espírito Santo vá forjando em nós, trabalhando em nós, edificando em nós o caráter de Jesus Cristo em nós. Permitirmos que o Espírito nos guie a cada passo, nos guie a cada pensamento, nos guie a cada ação, nos guie a cada decisão. Esse é o segredo. As crises se resolvem quando a gente se ajusta ao céu, a gente se ajusta ao Espírito Santo de Deus e permitimos que Ele guie a nossa vida em absolutamente todas as áreas. E o capítulo 8 está falando desse assunto, né? Então, quando a gente caminha pelo capítulo 8, desde o primeiro verso, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em. Os que estão em. Os que estão em. Amém? Os que estão em Cristo. Não é só uma questão de levantar a mão, de entregar sua vida a Jesus, não é só uma questão de ser membro da igreja, é uma questão de você estar nele todos os dias, você viver nele, você está dentro de Jesus Cristo. Essa é exatamente a ideia, é literal, é literalmente isso aí mesmo. É você estar nele, porque estando nele, ele está em você. E ele estando em você pelo seu Espírito, o Espírito Santo em nós, ele nos ajuda. Ele nos ajuda na relação, no relacionamento cada vez mais intenso e mais profundo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo todo é um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, o capítulo 8 de Romanos. E ele ensina a gente como a gente deve ser crente nessa terra, como a gente vai andar como filho de Deus aqui. Porque a lei do Espírito da vida, agora eu quero que você chamar a sua atenção assim, olha como ele começa a falar das questões do Espírito e da vida natural e da carne, muitas vezes. A partir do começo do capítulo, ele está falando desse assunto, ele está fazendo um ping-pong com esse assunto, ele está brincando com essas polaridades, está brincando com esses dois pontos, esses contrapontos, o viver no Espírito e o viver na carne. Nós que temos o Espírito de Deus, precisamos andar no Espírito, não mais na carne. Então, daqui para frente, percebe como ele vai brincando com essa temática. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vida, morte. Veja como ele vai fazendo isso o tempo inteiro.
Porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Eu vou parar por aqui, eu só quero chamar a sua atenção para isso. Muito bem. E ele vem desenvolvendo essa temática de andar no poder e no pendor, no penhor do Espírito Santo, aqui até o verso 11, pelo menos. Quando ele chega no verso 12, ele começa a falar de maneira mais objetiva sobre a nossa filiação, ok? Aí, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. 13. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, carne, Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, a palavra guiados, verso 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a chave do negócio. A gente viver como filho nessa terra, ok? Nós não somos órfãos. Deus nos adotou. Se há rejeição familiar, a adoção de Deus resolve isso. Amém, queridos? Se fomos rejeitados na família, se fomos rejeitados por pessoas, se fomos rejeitados por pais, se conhecemos os nossos pais ou não, mas se pairou em algum momento, ou se paira ainda em algum momento na nossa vida, na nossa alma, a sensação de orfandade, a sensação de condenação, porque eu não mereço, porque eu sou pequeno, porque eu não sou amado, não sei o quê. Tudo isso é resolvido pelo Espírito de adoção que entrou em nós. Amém, queridos? A paternidade de Deus resolve essas crises. A paternidade de Deus resolve esses conflitos da alma, resolve essas rejeições. E isso é real. Não é apenas estar escrito, que legal, mas qual é a realidade disso dentro de mim? Não, isso é real dentro de mim. A sensação de filho invade o meu interior. A certeza da paternidade de Deus, da aprovação de Deus, do amor de Deus, invade o meu interior e toma conta de todos os meus sentidos, em conta da minha alma, conta dos meus pensamentos, sobrenaturalmente. Não é um exercício psicoemocional, é uma realidade muito acima do psicoemocional que invade a nossa vida e toma conta de tudo. Amém? A paternidade de Deus, isso é real, isso é poderoso, isso é terapêutico, isso é curativo, isso é transformador. Amém, queridos? Então, tem a ver com filho, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Ele está falando com um povo que já tinha recebido o Espírito Santo, mas ainda vivia e pensava como escravo. Por isso que ele está escrevendo isso, porque não recebeste o espírito de escravidão. Ele está escrevendo para os romanos. Tinha muito crente preso lá, entre cadeias. E o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele provavelmente escreveu de Corinto. Ele está em Corinto, escrevendo uma carta aos crentes de Roma, que ele não deu nascimento à igreja de Roma. A igreja de Roma nasceu da diáspora. O que é diáspora? Dispersão. Da dispersão da perseguição da igreja de Atos capítulo 8. Os cristãos se espalharam pelo mundo, aos confins da terra, chegou a Roma, e os cristãos que foram para Roma se estabeleceram lá e transformou-se na igreja de Roma. Paulo não deu nascimento àquela igreja, embora ele fosse o apóstolo dos gentios, ele não chegou em Roma para dar nascimento a essa igreja lá como fruto do seu trabalho evangelístico. Não, a igreja já tinha se instituído lá por causa da perseguição
chegou crente lá e se organizaram como uma congregação local na cidade. Então, o fato é o seguinte, tinha muito crente preso lá, ok? E tinha, mesmo sendo crentes e tendo tido uma experiência com o Espírito Santo, eles ainda se comportavam como escravos, mas não pelo fato de estarem, muitos deles, em cadeias físicas. Ele não está falando do físico, aqui ele está falando do coração. Um coração liberto, porque aquele que é liberto por Cristo, as questões internas, ok? Mesmo que dentro de cadeias físicas, ele é liberto, ele tem paz de Deus, ele tem a presença de Deus, e todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, se transformam em oportunidades para a proclamação do nome poderoso de Jesus, que também é libertador, amém? E liberta da maior das prisões, que é a prisão do pecado, que levaria o pecador para o inferno. Jesus nos liberta disso. Por isso, estar preso num calabouço, entre cadeias, em grades de ferro, para o apóstolo Paulo isso não significava absolutamente nada. Porque a palavra não estava presa. Ele estava cumprindo a sua missão. E numa cadeia, ou fora dela, ele estava pregando, não fazia diferença. A grande diferença é que dentro da cadeia, para o apóstolo Paulo, ele estava protegido. Porque ninguém queria matar mais o apóstolo Paulo do que os judeus. E ele estava numa prisão romana. De alguma forma, o fato de estar numa prisão romana preservou a vida do apóstolo Paulo por muito mais tempo. Aí chegou um momento que cortaram a cabeça dele também, isso é verdade, né? Mas ele cumpriu o seu propósito. Pronto, cumpriu o seu propósito, um abraço. Foi para estar com Jesus. Em Filipenses ele falava isso. Eu queria ir para Jesus já. Mas porque eu sei que tenho um propósito de ainda investir na edificação de vocês, então eu me alegro por estar aqui. Mas que eu queria estar com Jesus, eu queria. E era um cara que já tinha ido para o céu, ele já tinha sido arrebatado, ele já tinha visitado o céu, ele sabia como é que era. E Jesus já tinha vindo conversar com ele no naufrágio, no navio, sentou do ladinho dele lá, na cabine onde Paulo estava, conversou com Paulo, animou Paulo. Jesus vinha para bater papo com Jesus, Jesus vinha para bater papo com Paulo. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, fala que ele foi ao céu, então ele foi arrebatado. Não acredito que foi uma vez só, talvez ele tenha sido arrebatado várias vezes. Ele sabia o caminho era Jesus, mas ele sabia a ambiência do céu, ele já tinha ido para lá. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que eu não fui autorizado a falar das coisas que vi. Nossa, que raiva. Eu queria saber o que ele viu lá. Né? Agora, eu já pedi a Deus para eu ser arrebatado. Né? Eu quero ir, eu ainda não fui. Já fui para alguns lugares, alguns já contei um pouco para alguns uma história. Mas não dá tempo de contar agora. E eu quero ser arrebatado. Né? Ora você também, eu acho que, quem sabe a gente se encontra lá. Né? Eu conversei com um amigo nosso, que já foi arrebatado, ele disse que, numa das vezes que ele foi arrebatado, ele se encontrou com outro cara. Depois que ele voltou, eles se encontraram, eles conversaram a respeito do momento em que se encontraram lá. É muito maluco essas coisas. Mas é muito legal. As realidades sobrenaturais são mais reais do que as físicas que estão diante dos teus olhos naturais. A gente precisa viver por essas verdades, pelas verdades eternas. As que a gente vê são passageiras, elas vão acabar. As verdades eternas, não. Como filhos de Deus, nessa terra, a gente precisa aprender a viver pelas verdades espirituais. Amém, queridos? É isso aí, esse é o segredo aqui. Vamos lá, vamos seguir. Bom, falando de escravidão. Esse é um dos grandes... Deixa eu voltar. Esse é um dos grandes problemas para nós.
a gente entregou a vida a Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente passa por encontro, a gente é ministrado nos cursos sobre família, a gente é ministrado dominicalmente, a gente é ministrado na célula, a gente é ministrado nos cursos diversos de liderança, a gente vai para Londrina e é ministrado lá, a gente vai para qualquer outro lugar e é ministrado, a gente entra no YouTube e fica ouvindo mensagem após mensagem semanalmente, a gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso à revelação, a gente tem acesso a muita informação e muitas verdades da palavra de Deus, a muitas pregações, mas a questão é o seguinte: muitas vezes, esse conjunto de coisas não está produzindo as transformações dentro de mim. Eu ainda, às vezes, estou pensando como escravo. Ainda me sinto órfão. Ainda me sinto rejeitado. Ainda acho que o mundo conspira contra mim. O chefe conspira contra mim. O governo conspira contra mim. Meus concorrentes conspiram contra mim. Meu líder de célula conspira contra mim. E o pastor também. Muitas vezes, muito embora estejamos com uma oferta sem tamanho de ensino, de pregação, dentro de nós, talvez, muitos de nós ainda nos sintamos como escravos, como órfãos, rejeitados, e não nos saciamos em Jesus, não usufruímos das bênçãos da glória, não usufruímos da presença de Deus, nos sentimos escravos e permanecemos assim. E ficamos com a tendência, por conta disso, a tendência de fazer a manutenção da ferida da alma, a manutenção da ferida emocional, né, lambendo feridas, usando uma expressão até um pouco chula, né, lambendo ferida da alma, mas a gente tem a tendência de ficar fazendo a manutenção num processo autodestrutivo de autocomiseração, tendo misericórdia de mim mesmo, autopiedade, né, tenho piedade de mim mesmo, e isso é destrutivo. Isso é doença, isso não leva ninguém para frente, isso faz o pessoal fortalecer a retranca, né, o zagueiro joga a bola para trás, e se jogar a bola para trás não vai fazer gol, filho. Às vezes a gente age assim na nossa vida, né? A gente vai até um ponto, de repente a gente retrocede e volta lá para trás, e volta para as nossas feridas, e parece que há um certo conforto em a gente ficar se autolamuriando dentro do nosso quarto, no quarto da nossa mente, no quarto do nosso coração, mas a gente tem que ir para as cabeças, porque nós já não temos, tem que ir para frente, tem que fazer gol. A gente não tem mais espírito de escravidão. Agora, qual é a diferença? O que é que nos separa? Separa um coração ferido, um coração amargurado, mesmo crente ainda se sentindo escravo, né? O que é que separa um crente que ainda se sente escravo de um crente que foi transformado, o poder de Deus veio e ele é filho, ele se sente filho, ele está sendo curado e tratado pela paternidade de Deus, o espírito de filho está tomando a vida dele. O que é que separa um estado do outro? O que separa um estado do outro é o mover do Espírito Santo dentro de nós. É uma ação poderosa de transformação e cura que somente o Espírito Santo pode fazer. Não é apenas mudança de comportamento, é uma busca da presença de Deus, uma busca pelo próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai invadir o meu interior e vai trazer em todas as áreas doentes, em todas as áreas de ferida, o senhorio de Cristo, e Ele vai tomar essas áreas, Ele vai estabelecer o senhorio de Cristo, vai estabelecer o espírito de filho nas diversas áreas do nosso coração, e fazendo assim, Ele estabelece a presença da paternidade terapêutica, curadora, transformadora do Pai dentro de nós. O que separa um estado do outro é o quanto o Espírito Santo está movendo dentro de nós, o quanto nós estamos buscando, o quanto nós estamos cedendo.
o nosso interior, o nosso coração ao Espírito Santo. A chave entre uma situação e outra é o Espírito Santo. Ele que traz cura. Ele que transforma. Ele é que faz invadir o nosso coração com o amor de Deus. Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito. Romanos 5:5. A sensação de amor e de aceitação. O amor lança fora todo medo. Nós temos dúvidas do amor de Deus? Aqui? Não. Mas temos dúvidas do amor de Deus aqui? Muitas vezes temos. Nós sabemos que nada nos separará do amor de Deus. Onde está isso? Romanos 8. Nós sabemos que nada nos separará do amor de Deus, mas muitas vezes nos sentimos como rejeitados. O que é que vai fazer um entendimento, um conhecimento, uma revelação se transferir para o meu espírito? É o Espírito Santo. De repente, o que o capítulo 8 nos ensina é: busque a Deus mais em oração, busque o mover de Deus na tua vida, pelo Espírito Santo, pedindo para que Ele cure a tua alma, o teu coração, de todo tipo de enfermidade que faz a gente se comportar, sendo filhos, nos comportamos como escravos. Sendo amados, nos comportamos como rejeitados. Sendo aceitos, nos comportamos como se o mundo conspirasse contra nós. E dos diagnósticos, dos comportamentos que denuncia essa sensação de sensação de escravo e tal, é o quanto a gente transfere a culpa para os outros, o quanto a gente fala mal das pessoas, o quanto a gente fala mal do governo, o quanto a gente fala mal da economia, o quanto a gente fala mal do chefe, o quanto a gente fala mal dos outros pessoas, sempre os outros é que tem que mudar. Porque a gente fica em busca de culpados, em busca de responsáveis. É sempre os outros, é sempre alguém, não eu. Mas acaba revelando uma alma que, embora filho, se sente órfão. Né? E é o Espírito Santo que pode transformar essa situação. O que a gente tem que fazer na prática? Quando você ajoelhar, você vai confessar isso como pecado diante de Deus. Vai falar assim: papai, o Espírito Santo que habita em mim, eu preciso que ele invada as diversas áreas enfermas da minha alma e promova todas as curas que eu preciso. Espírito Santo, outra coisa interessante de orar, que eu oro isso, eu não tenho consciência clara nem dos meus próprios problemas e nem das minhas próprias enfermidades. Eu oro isso. Eu não tenho consciência clara nem das minhas próprias enfermidades. Espírito Santo, me guia para a cura. Me guia, me revela, fala comigo, mostra para mim as áreas que eu preciso de cura e de restauração, porque nem isso eu sei, mas o Senhor sabe de tudo. Então me guia, aí espera, porque é uma coisa que Deus quer fazer, que o Espírito Santo quer fazer, que Jesus morreu para que isso aconteça, alguma coisa vai começar a acontecer na tua vida. Amém? E vai haver transformação. Tudo isso por causa da filiação. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aí eu quero dar um destaque nesse Abba, Pai aqui. A palavra Abba é uma palavra Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, e a palavra pai aqui é uma palavra grega, que em grego é pater, Abba pater. Então, na verdade, o texto original está escrito assim, Abba pater. Abba aramaico, pater grego.
Acontece que é uma coisa linda. A palavra Abba, do aramaico, ela se reporta à palavra pai em hebraico. A palavra pai em hebraico, ela transferiu o seu conceito para o Abba. E Jesus usa a palavra Abba. Quando ele ora no Getsemane, ele usa a palavra Abba. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, o texto de Mateus está pater, mas a maioria dos estudiosos entendem que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ensinou os seus discípulos a chamarem a Deus de Abba. Não era comum para o judeu chamar Deus de Abba, porque Abba é um tratamento de muita intimidade, de muito carinho. O judeu não entendia que a relação dele com Deus devia ser de muita afetividade. Deus é o grande, o supremo, o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Como é que eu vou chamar o general do exército, né, de meu paizinho querido? Não havia muita lógica nesse negócio, mas aí Jesus entra em cena na história. Ele é o filho, e ele está ensinando os seus discípulos sobre o ser filho, e ensinando, sendo filho, sobre a paternidade de Deus. E ele ensina os seus discípulos: ei, eu falo com meu pai como Abba, ele é o meu Abba, e vocês podem falar com ele como Abba. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos, ele fala isso com as mulheres que estavam lá, que viram ele na ressurreição. Vai lá. E a Maria tentou segurar em Jesus lá no jardim do sepulcro, e ele falou assim: não me detenha, né? Vai e fala com seus discípulos, com os meus discípulos, porque eu não subi ainda para o meu Pai e vosso Pai. Meu Abba e vosso Abba. Interessante. Ele ensina a gente que o nosso Deus é o nosso Abba, ele é o nosso Pai de afeto, ele é o nosso Deus de verdade, é o nosso Abba. Só que a palavra Abba aqui é muito interessante. Ela pode ser traduzida de várias formas. Ela é usada num tratamento de afetividade como paizinho querido, Abba. Mas essa palavra também é usada em outras circunstâncias. Ela também é usada quando uma criança no colo da mãe, geme. E esse gemido da criança está revelando para a mãe: eu estou com fome. E a mãe interpreta. A mãe sabe, não sabe? Não sabe? Ela precisa falar com todas as letras: Mãe Carol, eu estou com fome de mamar. Não, ela não vai falar isso. Basta que ela faça uma pequena expressão. É sem palavras. Pode ser um pequeno gemido. Você vai interpretar. O pai vai interpretar o gemido. A palavra Abba também aqui significa gemido, pelo qual clamamos Abba, Pai. É como o nosso Pai interpreta os gemidos do nosso coração, os gemidos da nossa alma. Mais ainda, Ele interpreta os gemidos do nosso espírito. Quando a gente chega lá, no verso 26 desse capítulo, o texto de Paulo fala que o Espírito intercede por nós com gemidos. Percebe que ele começa falando de gemido no contexto de um filho pequeno, com pequenos ruídos e expressões que são interpretados pelo Pai. Abba, Pai. O próprio verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O texto segue, e quando entramos no verso 18, ele continua falando sobre glória, a glória que vem por Jesus Cristo aos filhos de Deus no porvir. Eu quero dar um destaque no verso 23. No verso 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. O que ele está dizendo aqui, um pouco antes, é que a criação geme. É a mesma palavra. A criação geme, porque a criação, quando nós pecamos em Adão, nós sujeitamos a criação a uma opressão, porque o pecado entrou na raça humana. A raça humana foi criada como instrumento libertador, como instrumento de implantação do reino de Deus. Mas quando a raça humana permitiu que o pecado entrasse, com isso, nós mesmos, em Adão e Eva, fizemos um trabalho contrário. Nós permitimos que o pecado que entrou na raça humana também se transformasse num instrumento opressor sobre toda a criação. Por isso, Paulo diz que a criação, seres inanimados, geme. Eles gemem, a criação geme. Geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus aqui pode ser compreendido de maneira muito mais ampla. Não é apenas a conversão de cada um de nós, mas é o tempo em que a terra estará sujeita ao governo sacerdotal dos filhos de Deus. Quando Jesus, na sua segunda vinda, estabeleceu o seu governo sobre todo o planeta. Assim, os filhos de Deus estarão reinando, filhos que nasceram da linhagem de Jesus Cristo, do segundo Adão, não do primeiro, mas do segundo, de Jesus Cristo. Porque da linhagem de Jesus Cristo poderemos reinar nessa terra como instrumentos de libertação, instrumentos de restauração e promover a cura por toda a criação, não apenas no planeta Terra, mas em todas as regiões celestes, em todo o universo, em tudo em que de alguma forma foi afetado pelo pecado que aconteceu por Lúcifer no céu e afetado no nosso sistema pelo pecado que aconteceu na raça humana. A criação, de alguma forma, geme, as estrelas gemem, os planetas gemem, os rios gemem, as árvores gemem, os animais gemem, a terra geme. Geme, clamando a Deus a manifestação dos filhos que Deus criou nessa terra para serem instrumentos de cura. E nós nos tornamos instrumentos de doença, porque permitimos o pecado entrar. Agora, tudo isso está mudando por causa de Jesus Cristo. Por isso, agora, a criação, de alguma maneira misteriosa, Paulo usa no plural, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Vocês, nós. Há um momento, quando a gente se move pelo poder do Espírito nessa terra, de alguma forma a criação se alegra. Eu tive uma experiência dessa no litoral de São Paulo uma vez. Eu saí com uma equipe, acho que no ano de 2008, uma equipe de ministros, e nós rodamos por 15 dias a capital de São Paulo e todas as cidades vizinhas e algumas cidades do litoral. Uma das cidades que fomos ministrar foi Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Fomos pregar numa igreja ali na cidade, e o tema do seminário que nós estávamos ministrando nas diversas igrejas era a manifestação dos filhos de Deus. Era esse tema. E a gente estava discorrendo a respeito dessa temática, de como, quando os filhos de Deus se movem pelo poder de Deus, se movem como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, como nós afetamos as coisas naturais, como Deus afeta toda a situação natural ao nosso redor quando nos movemos pelo seu Espírito. Entre uma ministração e outra, nós tivemos uma pausa numa manhã, e nós tomamos café numa pousada que estava perto da praia. Deram uma pousada para a gente ficar no pé da praia, assim, né? Aí nós tomamos café e nós ficamos à vontade, descansando um pouco, e eu fui para a praia, né?
e não para nadar muito, mergulhar, mas eu fui de shorts e entrei um pouco na água, mas eu estava orando, porque a gente estava ministrando, todos os dias quase, a gente estava ministrando esse seminário, e falando sobre isso, a criação gemendo. Eu estava na praia, estava orando em português, orando em línguas, sobre essa temática toda, e lembrando do contexto desse Romanos 8, eu estava na praia, eu estava com água quase pelo joelho, e era uma baía, não tinha muita onda, tinha onda, mas não eram grandes, então eu consegui ficar, e tinha uma montanha aqui, uma baía bem pequena, tinha uma montanha aqui, tinha outra montanha aqui, era uma manhã de sol lindo, uma manhã linda, linda, e eu estava dentro da água, a onda vindo, aquele barulho, aquele cheiro de mar, aquele negócio gostoso, eu estava orando por isso, lembrando disso, e eu falei, Deus, aí eu sabia que o pecado que nós trouxemos na raça humana afetou a criação. E eu, de alguma forma, eu comecei a orar pedindo perdão para o mar, pedindo perdão. Não sei se isso é estranho para você, mas pensando nesse texto, eu comecei a fazer essa oração. Diante de Deus, eu falei, olha, eu sei que o pecado na minha raça trouxe algum tipo de opressão em toda a criação. E eu olhava para a montanha e falava assim, me perdoa, como raça humana, me perdoa como raça humana para outra montanha. Me perdoa os peixes, o mar, me perdoa como raça humana, como me identifico com a minha raça. E eu peço perdão porque o pecado da minha raça trouxe opressão sobre vocês. E eu sei que vocês, de alguma forma misteriosa, que eu não entendo, de alguma forma vocês gemem por um tempo em que o Espírito Santo estiver pleno nos filhos de Deus e o governo de Deus estiver pleno também sobre toda a face da terra, um tempo em que Isaías fala que a terra está profeticamente cheia da sua glória. Esse texto profético de Isaías aponta para o tempo do governo pleno de Jesus sobre a terra, depois da sua segunda vinda. E eu estava fazendo isso e estava lembrando também das alianças. Falando desse tema, eu também falava das alianças, E nesse momento que eu estou pedindo perdão a Deus, e pedindo perdão e abençoando o Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo esse mar, no nome de Jesus, eu quero reverter isso. Se por causa do pecado na raça humana, trouxemos gemidos de angústia sobre a criação, eu quero me transformar nesse lugar que eu estou, que não era muito difícil, um instrumento de bênção. Eu comecei a abençoar aquela areia, abençoar aquele mar, abençoar aquela montanha, abençoar a criação, abençoar os vizinhos das pousadas, as pessoas que estavam ali, clamando o reino de Deus por elas. E no momento que eu estava voltado para o mar, no momento que eu estava orando, clamando pela manifestação do reino de Deus, Senhor, manifesta o teu reino, a tua presença, manifesta, por favor, eu abençoo isso daqui. O que aconteceu? Subiu uma onda e, no momento que eu orei isso, na onda que subiu, formou-se um arco-íris, lindo, exatamente na hora que eu disse, eu te abençoo, mar, no nome de Jesus. Aí apareceu um arco-íris, bem do lado, como daqui na cadeira, deu para perceber que era bem próximo, por causa da onda que estourou próximo. Eu falei, estou falando de aliança, nós temos uma aliança com o Criador, por causa dessa aliança eu me torno um abençoador. Eu estava lembrando disso. Aí formou-se o arco-íris, que é uma aliança que Deus deu para Noé. Vocês conhecem o texto. Falei, é muita coincidência, mas tudo bem. Ou Deus está falando comigo, Deus está fazendo, de alguma forma, a criação se manifestar em concordância, e como que valeu pela oração, está valendo, é um filho de Deus naquele lugar, se manifestando como instrumento de bênção para a criação. Falei, deve ser coincidência, eu nunca vi um negócio desse aparecer, um arco-íris bem pequeno, formado em cima de uma onda, mas tudo bem, continuei orando. Aí, de novo, em voz alta, eu continuei orando e abençoando aquele lugar, clamando pelo reino de Deus. Quando eu orei de novo assim, clamando pelo reino de Deus, novamente sobe uma onda e forma de novo um arco-íris, na segunda vez. Aí eu falei, Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está falando comigo.
E, de alguma maneira, no meu espírito, ok? Houve uma grande transformação ali, saiu uma baleia, falando comigo. Nada disso, nada. Eu estava meio que... Tinha outros parceiros, né, da equipe também espalhados, a gente não estava perto, eu estava meio que sozinho no lugar, mas no meu espírito, eu me senti como um filho de Deus, me preparando, o Espírito Santo me preparando para um tempo na história em que a glória de Deus vai encher toda a Terra, todo o planeta, e nós teremos uma interação saudável, sadia, com todas as coisas. Você vai plantar em meia dúzia de vasos na sua casa algumas poucas sementes, e esses poucos vasos vão dar com tanta fartura fruto, que você vai poder ter na sua casa, no seu apartamento, abundância de colheita num pequeno vaso. Você vai colher num pequeno vaso muitas frutas, você vai colher num pequeno vaso muitas verduras, muitos legumes, porque a bênção estará na terra, a bênção estará ali. A natureza está te abençoando, porque você também é um abençoador da natureza. Terra abençoada. Reparece com aquilo que a gente vê em Almolonga. Conversei com os líderes certa vez. Almolonga é uma cidade na Guatemala em que 90% da cidade se converteu a Jesus Cristo. Aí os pastores, os filhos de Deus, passaram a abençoar aquela terra que era pobre e miserável, e eles fizeram aliança nos diversos lugares da cidade, fizeram aliança exclusiva com Jesus Cristo, e à medida que faziam aliança exclusiva com Jesus Cristo na cidade de Almolonga, a terra nos diversos lugares passou a ser abençoada. As fazendas naquela cidade, por causa da bênção de Deus, começaram a frutificar frutos enormes, gigantes, cenouras do tamanho do braço de um homem, melancia gigante, legumes gigantes, abóboras gigantes, tudo era gigante naquela cidade. E afetou a economia. Deus restaurou um conjunto de coisas, porque os habitantes da terra abençoaram a terra, e a terra respondeu com fertilidade. A bênção estava lá. E era notório porque no limite da cidade, do lado de cá era Almolonga, do lado de lá era outra cidade, outro município. Do limite da cidade, da terra, aqui para cá, a terra produzia tudo, mas do limite da cidade para lá, a terra era seca, arenosa, cheia de pedra. Era a mesma terra. Era a mesma terra. Mas na parte da cidade, onde os seus líderes, as suas autoridades, consagraram ao Senhor e fizeram aliança com o Senhor, a bênção se multiplicou ali. E onde, na outra cidade, não tinha reconciliação com o Senhor, a bênção não estava ali, a terra não tinha bênção e ela não respondia. Mas da parte de cá, ela respondia. A criação geme, são gemidos pelo governo de Deus. Presta atenção, eu vou seguir para o final agora. São gemidos que existem misteriosamente na criação pelo governo do Espírito Santo. São gemidos que existem no rio, no mar, na terra, nas montanhas, entre os animais, nos peixes, pelo governo do Espírito Santo. São gemidos, a criação toda geme pelo governo do Espírito de Deus na vida delas. E nós, como habitantes da terra, como humanos, nós também temos um gemido dentro de nós pelo governo completo e pleno de Deus na nossa vida. Nós, como humanos, precisamos da plenitude da paternidade de Deus em nós. Nós, como seres humanos, precisamos da plenitude da filiação. Só Jesus pode gerar isso em nós. Precisamos experimentar plenamente sermos filhos, experimentando plenamente a paternidade de Deus. E dentro de nós há um gemido que clama por estas coisas, que na nossa mente natural muitas vezes não há discernimento suficiente por essas coisas. Há um gemido. Por isso, Espírito Santo, quando caímos aqui no verso 26 de Romanos capítulo 8, eu ia chegar em 1 Coríntios hoje, mas não vou chegar, vou ficar por aqui só.
Quando a gente chega no capítulo 8, verso 26, o texto fala que o Espírito intercede por nós com gemidos, gemidos inexprimíveis, gemidos ininteligíveis. É um gemido mesmo, é o gemido do Abba, é o gemido da criação, mas é um gemido que o Espírito Santo faz, ele gera um gemido no nosso espírito. Aí sai da nossa boca uma série de orações, de palavras que parecem gemidos, parece coisa esquisita, parece coisa estranha, que a nossa mente natural não discerne. Não tem importância nenhuma isso. O orar em línguas, o orar em espírito, são os gemidos do Espírito, pelo governo pleno de Deus e pela presença plena da paternidade de Deus sobre nós, trazendo cura na nossa vida em todas as áreas, trazendo conserto, transformação de maldição em bênção, transformação de doença em saúde, transformação de orfandade em adoção. É o Espírito gerando esse gemido e nós transformamos tudo isso numa intercessão. Qual é o lance do gemido? É porque o Espírito, o Pai, discerne o gemido da criança. Amém, queridos? O Deus discerne o gemido do Espírito. Ele sabe exatamente o que a criança precisa. O pai quer alimentar a criança, o pai quer abençoar a criança, o pai quer ser um instrumento de bênção, de provisão, o pai quer cobrir a criança de todo tipo de segurança, o pai quer cobrir a criança de todo tipo de cuidado, o pai quer cobrir a criança de todo tipo de presente, o pai quer cobrir a criança de um amor imensurável. Quando você é avô, aí isso se multiplica ainda muito mais. Mas é o seguinte, que na criação dos nossos filhos, que a gente estava tão preocupado em ganhar dinheiro, tão preocupado em pagar as contas, tão preocupado com muitas coisas, a gente perde um pouco do time, a gente perde um pouco da afetividade. Agora, quando a gente está mais velho, né? Quando a gente está mais velho, o que acontece? Mas, honestamente, você já não está mais tão preocupado com essas coisas. Parece que a gente aprende a valorizar as pequenas afetividades, aquilo que de fato tem valor. E é assim que eu me sinto com a minha neta. Quando eu estou lá, eu esqueço tudo. Eu sento no chão e fico com ela em tempo integral. Né? E eu cubro ela de todo tipo de cuidado, todo tipo de afeto. O meu tempo é exclusivamente dela. O Pai quer fazer isso. O amor de Deus, Pai, por nós, do nosso Abba, é incompreensivelmente maior do que o amor de um bisavô, de um tetravô, de um avô de muitas gerações. O amor de Deus Pai, do nosso Abba, é muito, mas muito, muito maior. Ele quer cobrir os filhos de todo tipo de cuidado. Ele quer. Portanto, quando a gente ora em espírito, o nosso gemido alcança o coração de Deus, e alcançando o coração de Deus, o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai, sabe o que Ele quer fazer para nós, sabe a grandiosidade do seu amor por nós, sabe o que Ele tem desejos de fazer por nós, sabe os sonhos que Ele tem a nosso respeito. O Espírito Santo, que conhece os propósitos de Deus para cada um de nós, o Espírito Santo gera um gemido em nós, e quando ele chega no coração do Pai, chega com o pedido exato daquilo que Deus tem no coração a nosso respeito. Então a nossa intercessão, com os nossos gemidos inexprimíveis, os gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo gera em nós, alcança no alvo do propósito de Deus. Aí quando essa intercessão chega lá, Deus começa a gerar a ideia de filho, de nascimento. Esses gemidos inexprimíveis também têm a ideia do gemido de uma mãe parturiente, de uma mãe que está para nascer um filho está sendo gerado, realidades estão sendo geradas, verdades estão sendo geradas, transformações estão sendo geradas, milagres estão sendo gerados, enquanto você está na presença de Deus, clamando em espírito, e essas coisas todas estão sendo gestadas na nossa vida. Cada vez que você
para orar em espírito e para orar pela vontade de Deus perfeita na sua vida. Ou, em português, você ora a palavra de Deus, e quando você discerne com clareza aquilo que Deus quer para a tua vida, você clama pela vontade de Deus na sua vida. O que está acontecendo é uma gestação. O Espírito e o poder de Deus entram em cena e vai preparando você, vai gestando os milagres na tua vida, vai gestando transformação, vai gestando mudança, vai gestando curas, vai gestando ajuda, vai gestando tudo o que precisa para você ser um filho amado, pleno do seu amor, pleno da paternidade de Deus, pleno das consciências e do comportamento de um filho querido. Tudo isso vai sendo gestado em você. Amém, queridos? Qual é o segredo? O segredo dessas coisas todas virem à realidade é a gente clamar exatamente pela vontade de Deus. E não há uma oração que acerte mais no alvo da vontade de Deus do que a oração em espírito, que literalmente é orar em línguas. Amém? Toda uma questão de um filho que aprende a ser filho, que aprende a se relacionar com Deus como Abba, e que permite que o Espírito Santo governe a sua vida em todas as áreas. Baseado, então, em Romanos capítulo 8, eu quero fazer essas afirmações. Fica de pé comigo, vamos encerrar com isso, vamos ler em voz alta essas afirmações. Quem ora em espírito, vamos ler junto, primeiro, é fortalecido diretamente pelo Espírito Santo e é carregado de poder para lutar e vencer. 2. Faz com que os propósitos de Deus se cumpram na vida de quem ora. 3. Move o poder de Deus, fazendo com que tudo coopere para o propósito de Deus na vida de quem ora. 4. É transformado à semelhança de Jesus. 5. Permite que o Espírito Santo o leve para seu destino em Deus e, no final, a glorificação. Quando você lê o texto todo de Romanos 8, você encontra essas afirmações. Poderíamos fazer mais? Claro que poderíamos, mas a gente ia encher de afirmação aqui, eu fiz só essas 5. Quando oramos em espírito, quando oramos em espírito, quando oramos em línguas, poder, milagres e transformação estão sendo gestados em todo o tempo que eu estou orando em línguas. E uma quarta coisa ainda mais. Nós estamos trazendo sobre nós ajustes, uma ação do Espírito Santo para ajustar a nossa vida aos propósitos de Deus. Então, 4 coisas estão acontecendo quando a gente está orando em línguas. Eu estou gestando, está sendo gerado. Está sendo gerado, é um motor. Está sendo gerado. O tempo todo que eu estou orando. Por isso a palavra de Deus nos ensina a orar até que aconteça algo. Não é parar no meio do caminho, é orar até que aconteça. Amém? Então, enquanto eu estou orando, poder, milagres, transformações e os propósitos de Deus para a minha vida, para a vida de quem ora, estão sendo atraídos. Tudo isso está sendo gerado enquanto eu oro em línguas, enquanto eu oro em espírito. Amém, queridos? Com isso, eu quero incentivar você a orar mais em espírito, a orar mais em línguas. E você ser um tremendo motor, um tremendo gerador de poder, milagres e transformações. E com isso, a tua vida, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida para trazer os propósitos dele para você. Você vai conhecer os propósitos de Deus com clareza e Ele vai ajustar a sua vida aos seus propósitos. Amém? Então, ora mais em língua. Ora mais língua nesse mês. Ora mais línguas na sua vida. Isso deve transformar a sua vida, não só no mês de julho,
deve fazer de você um homem e uma mulher que quer o governo do Espírito Santo plenamente sobre você. Amém? E quer o poder de Deus se manifestando na sua vida. Mas o resultado ainda de tudo isso é o que ele está escrito no verso 29 e 30, que é Jesus Cristo ser formado em você. Jesus Cristo ser formado em mim. Jesus Cristo ser formado em nós. A geração dos filhos de Deus, a geração dos filhos de Deus que vai manifestar a glória de Deus nessa terra, é a geração de Jesus. São os filhos como Jesus, a semelhança e a imagem de Jesus. Amém?